Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, Jesus a todos nos abençoe e nos fortaleça em seu amor. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, no item 685, no momento em que ele desenvolve os seus comentários, em certo momento, ele faz uma breve análise conceituando educação. Eu vou ler para ficar bem fiel às palavras do codificador. Diz Allan Kardec assim: não há educação intelectual, porque ele se refere à educação e diz, mas não há educação intelectual, mas há educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar caracteres. É interessante observar que Allan Kardec ele faz esta observação importante. Não há educação intelectual. E é importante ele fazer essa distinção, porque ele primeiro fala não a educação intelectual, mas sim a educação moral. Porque se nós observarmos, quando se fala em educação, muitas vezes ela é desenvolvida conforme o contexto, a questão da formação escolar, da formação acadêmica, do processo de ensino-aprendizagem. É tanto que temos Secretaria de Educação, que cuida no âmbito municipal, no âmbito estadual, e no âmbito federal, o Ministério da Educação cuida de toda a dinâmica legal, operacional, logística, relacionadas à educação básica, ao ensino médio, bem como à formação universitária, à formação acadêmica. De modo que essa é a educação que se refere, Allan Kardec se refere à educação intelectual. Mas o codificador ele destaca. Nós não estamos nos referindo a esta educação. E ele, que era um educador, Kardec, ele se formou na Academia de Educação, a grande Academia de Pedagogia, de Pestalozzi, na Suíça. Então ele era educador, estava acostumado com a construção didática no processo de ensino-aprendizagem. Mas ele diz, não me refiro a esse tipo de educação, a educação intelectual. E prossegue. Também não se refere à educação moral obtida pelos livros. Nós temos um grande acervo literário voltado ao ensino moral, às proposições éticas, à forma de bem se comportar, de bem viver. De modo que ele diz que não se refere a essa educação moral pelos livros. Até mesmo a literatura espírita, ela oferece uma formação, uma proposta de educação moral numa constituição literária muito bem construída. Temos uma literatura fantástica. E ele diz, veja como ele vai aprofundando, não me refiro à educação intelectual, refiro-me à educação moral, mas não à educação moral obtida pelos livros, apenas pelo conhecimento. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, não me refiro apenas à educação moral que se conquista pelo conhecimento. Quando o indivíduo sabe, até fala a respeito dele. E ele prossegue. E sim, a que consiste na arte de formar caracteres. Então, ele está se organizando um raciocínio, uma orientação que se dirige à construção da nossa personalidade. Quando a gente fala de caráter, estamos falando de caracteres, da personalidade. A personalidade, dentre alguns outros elementos que a constitui, tem o seu caráter, aquilo que o define em vários aspectos, e no aspecto moral. Então ele prossegue. E sim é que consiste na arte de formar os caracteres,
a que incute hábitos. Agora ele dá uma definição que podemos dizer que é a definição espírita de educação. Porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Quando ele foca, portanto, a sua análise na seara da educação, volta-se para a construção da personalidade, para dizer que o caráter do indivíduo ele se define pelo conjunto de hábitos adquiridos. O que nos chama bastante atenção para a nossa demorada e profunda reflexão a respeito dos nossos hábitos, que nos definem e, portanto, revela a nossa educação. Com essa conceituação, a educação é o conjunto de hábitos adquiridos, nós podemos dizer que todos nós temos um conjunto de hábitos que adquirimos ao longo da nossa história, da nossa vivência, das nossas práticas, as mudanças operadas ou não. De tal modo, todos temos um conjunto de hábitos que adquirimos ao longo do tempo e que nos define e que nos conduz a um comportamento, a um jeito de ser, a um jeito de viver, a um modus operandi, modus vivendo, a um jeito de agir e de reagir. É, portanto, isso que nos define moralmente e eticamente. Conjunto de hábitos adquiridos. Hábitos de pensamento, de sentimento, de emoções e de ações, de reações, de desejos, de vontades. Como o indivíduo maneja, utiliza o livre-arbítrio, como maneja a vontade, suas intenções. Então, tudo isto compõe um conjunto de hábitos adquiridos a ponto de nos autorizar a dizer que todas as pessoas elas são educadas, ou elas são bem educadas, ou são mal educadas. Alguma educação tem, porque todos temos um conjunto de hábitos. Bem educados ou mal educados. Há no senso comum a expressão mal criados, né? São pessoas que tiveram uma criação mal formada, no sentido moral, comportamental, ou seja, mal educadas. Então, ou nós somos bem educados, ou somos mal educados. Nesta análise, nesta perspectiva de um conjunto de hábitos adquiridos, nós podemos dizer, portanto, que nosso caráter, as nossas características, nossos caracteres, eles são definidos pelos condicionamentos. Somos seres condicionados, condicionáveis. Somos seres que trazemos um punhado de condicionamentos. Condicionamentos psíquicos, hábitos mentais que se repetem, que reagem aos estímulos de uma forma padronizada. Temos condicionamentos orgânicos, quando o organismo ele já muito habituado, condicionado a determinada postura, ele vai fazer, seja a postura física, pela consciência corporal, a inteligência espacial, seja por hábitos alimentares, que condicionam o organismo a consumo, a ingesta desta ou daquele tipo de alimento. Então, há condicionamentos. Os condicionamentos nervosos, quando o indivíduo se irrita com muita facilidade, quando perde a paciência com facilidade. Já ouvi pessoas dizerem assim, eu sofro dos nervos. E então eu brinco dizendo, não, os nervos é que sofrem contigo. Porque é a nossa psicodinâmica que foi condicionando o corpo. Então a mente condicionada, emoções condicionadas, reações condicionadas, organismo condicionado. E no campo das relações humanas, na dinâmica da vivência em sociedade, é muito comum que se espera do indivíduo comportamentos mínimos, básicos, formulados como educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, por gentileza. Ou seja, são comportamentos mínimos que se exigem de qualquer pessoa de uma vida em sociedade. A educação moral, ela é isso, mas muito mais do que isso.
porque eu posso fazer de conta que tenho essa educação. Por favor, porque eu aprendi já que essa é a melhor forma de se comportar. Mas a vontade do indivíduo não era essa exatamente. A educação moral, ela é isso, mas se aprofunda. É quando nós vamos nos dar conta que é necessário que trabalhemos muito nossa formação e nossa construção moral. O que implica dizer a nossa necessidade de reeducação. A reeducação que implica na revisão, na análise de uma revisão dos nossos hábitos que adquirimos ao longo do tempo, desde a forma de elaborar pensamentos, estabelecer escolhas, desejos, gostos, preferências, avaliar tudo isto, para que, então, a partir de análises profundas, nós possamos estabelecer quais as metas que devemos construir, que tipo de mudanças eu preciso e devo operar. Então, a educação é algo, e reeducação é algo que exige muito de nós. O empenho de autoobservação e o empreendimento de transformação. É por isso que Allan Kardec fala muito em transformação moral, porque isso constitui a nossa reeducação. Vivemos uma época de que precisamos do processo dinâmico de reeducação. Por isso, é necessário que prestemos muita atenção. Educação é algo bastante profundo. É algo que nasce das nossas entranhas e da profundidade da alma, porque, com vontade e com disposição, o indivíduo haverá de construir e reconstruir hábitos. Por isso, nós precisamos estar muito atentos. É muito fácil observar os outros, classificar os outros, julgar os outros. Nós precisamos fazer esse movimento de olhar em direção a nós mesmos, o da autoobservação. Então, muita atenção. Vivemos hoje dias bastante exigentes. Quando nós temos notado, isso eu tenho repetido nas minhas falas últimas, para trazer as pessoas à reflexão. Tenho observado que tem manifestado, acontecido episódios sistemáticos de comportamento de injúria racial. Essa é uma das denominações que se encontra na nossa legislação penal, da injúria racial ou do crime racial. Nós vamos encontrar muitos acontecimentos, e hoje as câmeras estão por todos os lados, muitos episódios de pessoas se comportando de forma, infelizmente, marcada pela discriminação e pelo preconceito. E são cenas, imagens, áudios muito lamentáveis, porque demonstram que, nada obstante vivermos as grandezas do século XXI, as grandes realizações da inteligência, da ciência, da tecnologia, ainda estamos às voltas com problemas muito sérios na dinâmica das relações interpessoais, quando atravessados ainda por um olhar egocêntrico, egóico e por posturas de discriminação e de preconceito. Preconceito de gênero, preconceito de raça, preconceito social, todo tipo e forma de preconceitos e discriminações. O que exige de nós uma tomada de consciência. Esses dias são dias muito paradoxais. Quando se imagina colonizar Marte, ainda não vivemos em paz aqui na nossa sociedade. Por isso, muita atenção, para que tenhamos o cuidado de observar em nós o quanto que estamos mal educados. Mal educados na forma de agir e reagir na relação com o outro. Se nós somos indivíduos que temos uma inclinação para a irritação, sem culpa, sem autocondenação, apenas uma reflexão, uma constatação e trabalhar a renovação de tudo isto. Porque se nós estamos condicionados, qual é o comportamento adequado no processo de transformação e de reeducação? É extinguir este tipo de comportamento condicionado e a construção de um novo comportamento, um novo modelo de comportamento, o que podemos dizer, um novo condicionamento, agora de características positivas, nobres, dignas,
de respeito, de tal modo que o indivíduo deve observar-se e constatou que eu me irrito com muita facilidade. Isso é um comportamento moral, porque a minha irritação leva a ações e reações na direção do outro. Pode ser intempestiva, pode ser violenta, pode ser extremamente agressiva no verbo, nas vias físicas, vias de fato. Quantos crimes eles têm acontecido por causa de um momento de irreflexão? O gesto intempestivo deu uma fúria, tinha uma raiva. Uma vez na penitenciária, conversando com o diretor da penitenciária, ele me disse o seguinte: a grande maioria das pessoas, dos homens, era uma penitenciária masculina. A grande maioria dos homens que estão aqui cumprindo pena por homicídio, grande parte deles, se eles parassem para pensar um pouco mais, eles não matariam. Eles fizeram o ato criminoso num movimento de violenta emoção. Um pouco, se eles pensassem, disse-me ele. E ele tem razão, porque a violenta emoção é esta irrefletida, impensada. O indivíduo não reflete, não pensa, apenas deixa arrastar por um condicionamento da explosão, da raiva, por causa do ego, por causa do orgulho, por causa da vaidade, porque o ego diz assim: ninguém pode falar isto comigo, ninguém pode fazer isto comigo, não admito que hajam assim, desta forma, comigo. Então, o indivíduo, porque não admite de forma nenhuma, reage, e reage de uma forma explosiva, podendo a prática do crime. Então, o indivíduo deve prestar muita atenção, porque isso faz parte da nossa construção de hábitos. Hábitos de não aceitar qualquer coisa. Aceita sim. É possível aceitar e devemos aceitar. Devemos aceitar. Uma das dinâmicas de sabedoria é o indivíduo aceitar. Aceitar o outro como ele é. O outro como ele é. E a mim, devo me comportar como a minha consciência determina. Os meus deveres, eu me comporto como eu devo e ao outro dou o direito de viver como queira. Essa é a dinâmica mais adequada, porque quase sempre é diferente. Eu vivo como eu bem quiser, enquanto o outro deve viver do modo como eu estabelecer. Então eu organizo um modelo de comportamento para o outro e não para mim. Tenho que mudar, tenho que alterar esta forma de olhar e de comportar, e de exigir, de cobrar de mim, e não exatamente a postura do outro em relação a mim. Porque os meus deveres são meus para com o outro. A falta do cumprimento de dever do outro para comigo tem as vias para tentar sanar. Tem as vias legais, as vias morais, as vias éticas. E se não for possível solucionar, suportar, mas reagir jamais. Então nós vivemos um período em que precisamos rever muitos valores, reviver, renovar, reavaliar muitos dos conceitos, porque a educação moral perde essa revisão. Simplesmente o indivíduo deixa se arrastar por impulsos. São péssimos conselheiros impulsos no nosso nível evolutivo. O impulso de um anjo é um impulso nobre, perfeito. O impulso do imperfeito, que características e que qualidade tem? Por isso, a educação moral pede de nossa parte muito empenho, porque para você descondicionar um comportamento, extinguir um comportamento condicionado para substituir por outro, exige muito, não é simples. Não é simples mesmo. Quando a pessoa diz é difícil, mas não é impossível. E deve ser feito. Todas as grandes mudanças exigem de alguma forma do indivíduo. Exige bastante, mentalmente, fisicamente. Exige. Por isso, nós precisamos prestar atenção e nos implicar da reeducação. Transformação moral, que a doutrina espírita fala, nada mais é do que reeducação. Reeducação dos hábitos construídos e cristalizados, que são esses nossos condicionamentos. Descondicionar, extinguir um comportamento, extinguir um condicionamento, substituindo por outro melhor,
mais adequado, mais qualificado, que nos conduza à paz de espírito, à alegria de viver. O indivíduo, então, descondiciona o comportamento, o hábito do egoísmo pelo altruísmo. Isso pede mudanças, uma verdadeira revolução interna, para sairmos do egoísmo para o altruísmo. O indivíduo condicionado a uma visão egóica, narcísica, que o conduz ao orgulho, à vaidade, à presunção, à arrogância, muitas vezes trazendo embutido lá nos porões do inconsciente, lá dos nossos conflitos, o complexo de inferioridade. Quando o indivíduo, então, para disfarçar o complexo de inferioridade, manifesta-se de forma arrogante, prepotente, presunçosa, precisa renovar. O indivíduo, percebendo isso, dando-se conta disto pelo autoconhecimento, a reeducação se dará pela extinção deste comportamento, deste condicionamento, para que então a humildade, a simplicidade se caracterize no indivíduo, para que agora seja o seu caráter esse tipo, a humildade. E no orgulho, a vaidade, que são filhos do egoísmo, do narcisismo. Por essa razão, todo o processo de extinguir um comportamento, um condicionamento para substituir por um outro, exige do indivíduo, exige o processo de reeducação. É um processo trabalhoso, sim, é trabalhoso. E não tem como ser diferente nesse nosso estágio evolutivo de mudanças que precisam ser operadas. Quantos hábitos nós precisamos transformar no nosso dia a dia por exigências das leis, da sociedade, da saúde do corpo? Precisamos fazer algum tipo de sacrifício para as mudanças importantes. A mudança de um hábito alimentar, a reeducação alimentar, a mudança de postura física, exige bastante do indivíduo. Por quê? Porque ele precisa mudar de postura, melhorar sua saúde física. A mesma coisa a saúde mental, a saúde emocional. Nós somos homens e mulheres convocados por Jesus, despertados pela doutrina espírita, a seguirmos a direção do bem. E neste contexto planetário de tantas dificuldades, trabalhemos o raciocínio, a reflexão, calcados no Evangelho de Jesus, nas leis morais da vida, para que não percamos as diretrizes do bem e nos impliquemos de forma resoluta, autodeterminada, nos empenhando no enfrentamento das dificuldades da reeducação moral, mas sabendo que é possível. Muitos afirmam: eu não sou perfeito, e nem quer ser. Eu não sou perfeito, mas eu sou perfectível. Ou seja, tenho a possibilidade de transformação. Deus me assegurou isso, a evolução. Então, conscientes desta dinâmica, trabalhemos pela nossa renovação. Respeitemos as leis, as normas. Saibamos respeitar o próximo na sua dignidade, nos seus direitos. Cumpramos com os nossos deveres e trabalhemos em nós as máximas do Evangelho de Jesus, que podemos resumir na fraternidade, na solidariedade e na caridade. O amor, que tudo transforma, que tudo renova. Educação moral. Não se obtém simplesmente nos livros. Nos livros nós aprendemos, o que é muito importante. Mas é fundamental o trabalho reflexivo e a conexão com as emoções, para que nós façamos as mudanças. O indivíduo só opera mudanças importantes quando ele está implicado emocionalmente. Quando eu me implico emocionalmente do desiderato, do objetivo e do caminho e do método a seguir, quando me implico emocionalmente, eu realizo. Enquanto ficar apenas na seara da reflexão, do pensamento, da inteligência, da razão, é importante, mas não realiza grandes prodígios. Precisa da colaboração, da participação efetiva, proativa, assertiva das emoções. Por isso, impliquemo-nos racional e emocionalmente. Coloquemos dispostos moral e intelectualmente nesta psicodinâmica feliz
da reeducação, que significa transformação moral, para mudarmos e operando mudanças em nós colaboramos com a mudança de que toda a sociedade necessita. Elevemos nossos pensamentos a Deus, dizendo da nossa alegria, a alegria de viver, a nossa gratidão pela vida, pelas possibilidades de estudo, de vivência e de transformação. Nossa gratidão a Jesus pelo seu Evangelho, por ele ser o nosso Rei Solar, o nosso guia e modelo. Nossa gratidão a Allan Kardec pela doutrina espírita, este legado formidável, que é a nossa grande razão de viver hoje, porque o Espiritismo nos traz de volta a Jesus, ou nos conduz de volta a Jesus. Assim, nossa gratidão pela atenção e os nossos votos de muito progresso, nossos votos de muita paz.